Falar do Flamengo, para a gente ser mais objetivo com relação aos momentos mais, assim, bombásticos da vida, né? Como é que surgiu o convite? Porque não me lembro se o Flamengo já era, não sei se o Oscar ainda estava no Flamengo, não, já tinha parado? Não, já tinha parado. Enfim, como é que surgiu o convite? Para você vir para o Rio, cara, trabalhar foi assim, no Flamengo? eu estava na seleção brasileira, como assistente, né? Eu estava na seleção brasileira como assistente do Rubem Manhano, que é o argentino, que medalha de ouro da Olimpíada, né? Acho que desde que de 92, quando criaram o Dream Team dos Estados Unidos, até hoje, só uma Olimpíada que os Estados Unidos perdeu, que foi essa de 2004, Atenas, para a Argentina, que o técnico era o Manhano. Caramba, e eu tive esse privilégio também, né? Eu falo para você, Papai do Céu sempre... Pô, deixa eu ajudar esse cara aí. Me botou como assistente, né? Fui assistente e o Rubem me convidou para ser assistente dele. E aí, eu tava lá numa competição com ele e o Rubem falou assim, que ele queria... que depois que ele saísse, como ele não é brasileiro, né? Ele falou, cara, eu queria que se tivesse um técnico brasileiro, que fosse você, né? O técnico brasileiro. Então, eu quero também te ajudar, te preparar, mas você precisa voltar a dirigir, porque eu dirigia um time lá do Paulistano, depois eu dirigi o time da Ubra, aí o Palmeiras, mas aí eu não estava mais dirigindo, estava só com a seleção brasileira. Estava como assistente e treinador também de algumas categorias de base do Brasil. Aí o Rubem falou, não, cara, você precisa voltar a dirigir, precisa voltar para a Liga e tal. E já estava no NBB 4, né? E aí eu falei, bom, então vou seguir o conselho, né? Pô, eu tô com ele, eu quero seguir os conselhos dele. E aí eu tive um convite para Joinville, para dirigir o time de Joinville. O time era dirigido pelo Alberto Bial. E aí acabou que eles perderam os patrocínios, investimentos. Aí eles queriam manter o time. Falei, bom, vamos fazer um investimento menor. Eu acabei indo, né? Em 2011, fui para Joinville. Foi uma experiência muito boa também. Foi meu primeiro NBB. E ali a gente se destacou, porque era um time que não era tão bom. E a gente chegou ali, bateu na semifinal com o Pinheiros. A gente acabou perdendo pro Pinheiros, que era Marquinhos, Olivinha. Foi 2011 e a gente perdeu ali na semifinal, nas quartas de final para eles, na quinta partida. Só que ali já apareceu, todo mundo começou, pô, o que é esse cara aí, né? E aí apareceu esse interesse do Flamengo. Aí que o Flamengo me chamou para vir, aí em 2012 eu vim pro Flamengo. Caraca. E assim, a gente sabe, eu não sei como era o Flamengo, não posso falar dos esportes olímpicos, seria leviano se eu fizesse isso. Mas São Paulo sempre foi a grande potência, junto com Brasília, né? E aí tu sai de São Paulo, como é que tu encontra o basquete o basquete do Flamengo já no quarto NBB, né? É que assim, tinha uma... Eu falo que uma coisa é passar pelo que a gente passou, falar que a gente dirigiu o Flamengo quando a gente veio e depois é agora, né? É isso aí. Mas naquela época lá, para vir pro Flamengo, assim, todo mundo pedia o dobro. Né? Por quê? Porque sabia que não ia receber, né? É que o mês é longo. Então os caras já pediam o dobro. Se pagasse, beleza, um mês de receber já ganhava 2 praticamente, né? Então, quando eu vi, tinha ainda bastante dificuldade para isso, mas já tinha uma ideia de querer melhorar, porque o Flamengo já estava assim, fazendo bons times e já tinha começado a mudar um pouco essa história que tinha, né? Que não pagava e tudo mais. E aí eles me convidaram. Eu falei, pô, se eu quero ser... Aí eu fiquei assim, eu tava feliz em Joinville, porque fui super bem acolhido, minha família tava feliz, uma puta cidade boa pra caramba pra morar. Aí veio o Flamengo. Daí eu falei, cara, pô, é o seguinte, ou eu vou, porque assim, é um time que quer ser campeão, entendeu? Ou eu vou pra ver se eu tenho essa capacidade... Ou então eu vou ficar a vida inteira achando, se eu tivesse ido... Que é aquele negócio, né? A gente tem... As coisas que a gente mais se arrepende é daquilo que a gente não fez, não daquilo que a gente fez, né? Isso mesmo. Então eu falo assim, não, cara, eu tenho que ir, vou correr esse risco, vamos lá. E, cara, graças a Deus deu tudo certo. Deu certo. Porra, deu certo. Mas porque... E tem várias coisas que influenciam, né? A cidade, você não é daqui, todo mundo fala... Nossa. Coisas horripilantes do Rio de Janeiro. Minha mãe falava, cara. Lembra? Minha mãe falava assim pra mim, falava, pelo amor de Deus, cara, você pode ir pra qualquer lugar. Pro Rio de Janeiro, não. Rio de Janeiro. Eu falei, nossa. Tu sabe, tem a história do Pelé. Sei, do Bangu. Que é do Bangu, que
a proposta dele era melhor do Bangu do que do Santos. A mãe dele que não deixou, por causa daqui, que naquela época o bicho já pegava aqui. Você vê, cara, hoje eu que era capital, né? Naquela época era capital. Hoje eu do vim país. minhas coisas de São Paulo, tô aqui, cara. Fui lá pra fora, voltei, vamos voltar pra onde? Vamos voltar pro Rio. Viu? Já virou carioca. Não, e isso é interessante porque tu encontra o Flamengo, estruturalmente não devia ser igual aos outros times, mas o material humano, já tinha os caras que vinham fazer diferença, já tinha os jogadores importantes, é óbvio que você vai contratar. Quando a gente chegou, quando eu vim, praticamente a gente reformulou o time. Ficaram 2 jogadores só do time que era anterior, que era o Duda e o Marcelinho Machado. Sim. Só os 2, né? Que ficaram. Acho que o Caio Torres também, os 3. O Caio Torres. Apesar que o Caio, não sei se o Caio estava antes. Mas bem, Marcelinho e Duda tenho certeza. E depois todos os outros eram todos jogadores novos. Que você ajudou Jogadores, a montar. Isso. Aí eram jogadores que a gente reformulou todo o elenco. Né? Não, e valoriza muito mais o teu trabalho. Foi legal. Foi uma parceria também ali com o diretor da época, que era o Arnaldo, né? Ele também tinha bastante esse conhecimento. E ele formou o time ali, esse time ali que acabou... A gente ficou ali bastante tempo conseguindo muitos êxitos ali, né? Então foi bacana que foi um negócio que deu certo. Não, deu muito certo. São 4 NBBs, uma Liga das Américas, um campeonato intercontinental. Teve isso só com o Flamengo, né? Só com o Flamengo. Aí com a seleção, vamos lá, se eu me lembro, o Campeonato Sul-Americano. Foi o Sul-Americano. Depois o Campeonato das Américas. Dando porrada nos Estados Unidos. Pan-Americano, 2 vezes. Porque a galera acha que os Estados Unidos é só a NBA que é bom. A WNBA também, as meninas são de verdade também, enfim. E tu bateu neles todos. E o legal também é isso. Você acha que a sua história, né, dentro do Flamengo ajudou a mudar a história do basquete do Flamengo e a sua? Você acha que as coisas cresceram juntas, assim? Eu gosto muito de falar sobre isso, assim. Até assim, é a primeira vez, né, que eu trago assim, as medalhas aqui para mostrar, assim. Até porque eu acho que isso aqui é bacana. Acho que é legal. Você vai lá no Museu do Flamengo, tem um espaço que eles fizeram, esse museu novo lá, muito legal. Eles me convidaram para ir. Foi muito bacana, assim, o espaço que eles têm, o carinho que eles têm pelo basquete. É legal a gente ver tudo isso aqui. Mas um dia isso aqui pode ir embora, né? Agora, cara, quando você consegue mudar a mentalidade, o ambiente, como as pessoas veem, né, o clube, o trabalho, o que significa hoje o Fla Basquete, né? É uma coisa que é legal. É a mesma coisa do basquete feminino aqui, quando a gente fez esse trabalho aqui no final. Então, eu vejo que é legal você ganhar título, mas é legal quando você consegue mudar a mentalidade, que você consegue deixar essa mentalidade de vencedor, mentalidade vitoriosa, sabe? Então, acho que isso é o que fica realmente. Você construir uma estrutura que os outros começam também, aquilo que a gente estava falando no início, de você ser referência. Sim. Então, todo mundo começa a falar, o que o Flamengo faz? Aí via como a gente trabalhava, como que era o nosso staff, como que era o corpo técnico, como que a gente treinava, às vezes até como que a gente se vestia. Né? Então, você começa a se tornar referência. Isso é bacana, isso é legal de você ver, porque são as coisas que ficam. Né? Porque um dia você vai embora. Né? Mas quando as pessoas olham e falam, putz, isso aqui o Neto fazia, isso aqui o time fazia, isso aqui aquela época era assim. E coincidiu muito também da gente, nessa época que o basquete foi bem, o futebol não estava bem no Flamengo. Aí que veio o orgulho da nação, né? Entendi. Aí que veio, porque a gente começou a ganhar tudo e os caras quer gritar campeão. Quer gritar campeão. E começaram a lotar o ginásio. Era um negócio assim impressionante, né? A gente vê as imagens. Até hoje, todos os lugares que eu vou, assim, e mostro as imagens quando a gente ganhou o Mundial, da torcida invadindo, né, o ginásio, e, botando olivinha no pescoço, levantando, aquela multidão. Cara, aquilo ali... E é um negócio que é curioso, assim, também, porque... isso também eu conto um pouco na minha palestra, né? Porque eu até mostro a imagem. Eu era molequinho ainda, né? Como eu já gostava de basquete, eu assisti o Sírio, né? O Esporte Clube Sírio sendo campeão do mundo. Foi o primeiro campeão do mundo brasileiro. Foi o Esporte Clube Sírio. Cara, eu olhando ali, e pra mim marcou demais, cara, a cena, que quando o Sírio ganhou, depois pode até buscar no YouTube, tem isso. Quando o Sírio ganhou, foi no Ibirapuera. Invadiu, a torcida invadiu. Cara, ficou um negócio com um mar de gente, assim, ó.
Caraca. E foi legal pra caramba. E aquilo ficou na minha imagem. Falei, cara, isso pra mim ficou uma marca de... Olha que símbolo de êxito, né? Cara, como é legal, cara. Tudo, porque você joga e, claro, é legal você jogar com torcida, né? Claro. E aí... Quando você vê a torcida comemorando com você aquele título, é um negócio que, pô, é um negócio que é um símbolo de êxito. E aquilo ficou muito forte na minha cabeça. Quando tinha, assim, quando há uma competição, que era campeão, a torcida comemorando. Cara, no fim aconteceu isso. Mesma coisa. Depois do Sírio, o outro brasileiro que foi campeão mundial, fomos nós, no Flamengo. Aconteceu a mesma coisa ali na Arena da Barra. Quando a gente ganhou, a torcida... Puf, a hora que eu olhei, cara, eu olhava e falava... Eu não sabia se era aquilo que estava na minha cabeça, quando eu era moleque. Estava assistindo na televisão lá, falava... Meu Deus, que é isso que está acontecendo? Estava acontecendo ali, não sabia se era uma visão, se era verdade. Cara, foi um sentimento assim... Foi bacana, cara. Foi legal demais. Cara, porra, não, sensacional. E fala um pouco do que antecedeu esse jogo. Porque, pô, falar dos 4 NBBs, cara, já ficar aqui falando até amanhã, até porque é o mesmo campeonato, mas com histórias diferentes, né, cara? Às vezes, assim, pô, ganhou os 4 seguidos, caramba, o Otador até foi... Não. Pô, com histórias totalmente diferentes, isso né? demais. Enfim, e o basquete o basquete transmite uma emoção, né? Porque para o jogo. Parece que acaba e não termina, né? Pô, logo o tempo passa, mas tá parado, né? É isso. Eu imagino como é que deve ser. Eu gosto de basquete também. Mas um pouco da final, né, do Mundial, que é o título mais expressivo que tem no basquete aqui. Como é que foi o vestiário antes do jogo? Bom, esse Mundial tem um significado especial também, porque foi o último campeonato mundial da FIBA que jogaram as equipes da Euroliga, né? Foi o penúltimo, aliás, porque depois jogou mais uma vez com o Bauru, e o Bauru acabou perdendo para o Real Madrid. Sim. E a gente jogou a final contra o Maccabi Tel Aviv, que tinha ganhado do Real Madrid na final do Europeu. E a gente começa a comparar, né? A gente tinha, claro, um elenco bom, a gente tinha um orçamento bom, mas, cara, quando a gente comparava com o deles, tipo assim, o mês deles quase pagava a nossa temporada toda. Entendeu? Então, assim, era muita diferença. Eu lembro até que quando a gente foi na coletiva de imprensa, que a gente levou os troféus, né, de campeão, eles da Europa e a gente da América. Cara, quando a gente tirou o nosso da América, era um troféu pequenininho, depois eles mudaram, agora o da Champions é bonito. Mas, cara, o nosso era um troféu pequenininho, assim. Cara, eu lembro que quando a gente colocou, os caras começaram a dar risada. Cara, aquilo já cheguei... Já foi o veneno que precisava, né? Já cheguei ali no vestiário e falei, cara, os caras estão dando risada do nosso troféu, cara. Os caras não sabem que a gente sofreu pra ganhar isso aqui. Tudo bem que a gente ganhou invicto também, o América. Mas, cara, foi difícil pra caramba. Claro. Agora os caras estão tirando sarro. Não, cara, aqui na nossa casa não pode. Aí já foi meio que alimentando, né, aquele negócio. E a gente, assim, foi legal porque a gente tinha estudado muito bem eles. Então, o meu corpo técnico lá, a minha equipe técnica, a gente estudou muito. A gente pegou uns vídeos deles jogando antes de jogar com a gente. Eles estavam jogando um campeonato lá em Israel. E a gente conseguiu esses vídeos do time, que é um time renovado também. E a gente conseguiu isso, estudou muito bem eles. E a gente estava preparado. Eu acho que eles não esperavam por isso. Acho que eles esperavam pegar um time brasileiro que, sei lá, não sabia de nada, mas a gente tinha acesso a muita informação. A gente preparou muito bem o time para jogar aqueles jogos. E acabou que a gente conseguiu surpreender assim, de uma maneira... que foi, cara, eletrizante. E eu acho que isso fez muito para esses ingredientes, assim, sabe? Cara, estamos em casa. Pô, futebol é o campeão do mundo. Vocês viram o que aconteceu até hoje, todo mundo fala. Por que o basquete não vai falar, né? Então, acho que é nosso momento. Foi bacana. Pô, não. O que foi? Quer falar uma coisa?